Mas a vida cristã é marcada por experiências fantásticas desde a conversão, né? E aqueles que já veio de um berço cristão, ele em algum momento teve uma experiência que o despertou para viver de fato o evangelho. É aquele encontro que marca mesmo, aquela experiência que marca mesmo o encontro com Cristo. Mas uma das experiências mais incríveis que um cristão pode ter é o batismo com o Espírito Santo, principalmente os pentecostais. Como é que foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo? Muda a sua vida, porque essa inundação do Espírito Santo, ela te dinamiza. É uma explosão e uma implosão, né? É uma experiência que marca, que te dá força, que te dá graça, que te anima. As pessoas também passam a te ver diferente por conta desse contato com o Espírito Santo. É como se fosse aquela autenticação da fé. Ainda que, mesmo você não sendo batizado com o Espírito Santo, você tem uma experiência com o Espírito Santo que é o selo, que é totalmente diferente do batismo com o Espírito Santo. O selo é diferente do batismo. E que é diferente do batismo no corpo de Cristo, que algumas pessoas fazem uma confusão, principalmente o pessoal, os nossos amigos, irmãos de outra fé, de confissão de fé reformada calvinista. Eles tendem a dizer que todos aqueles que recebem a Cristo é batizado com o Espírito Santo. Não. Todo aquele que recebe a Cristo de verdade é batizado no corpo de Cristo. E quando ele é batizado no corpo de Cristo, ele recebe o selo do Espírito. Só que tem a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é falar em línguas. Se você não falou em línguas, vai me desculpar. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas não significa que você não tenha o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo? Tem o Espírito, mas não foi batizado com o Espírito. E qual é essa diferença, pastor? A diferença é que quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, você é marcado internamente. O que é o selo? O selo é uma marca ou sinal que indica duas coisas. Primeiro, sinal de propriedade. Segundo, garantia. Propriedade significa que a partir daquele momento você é propriedade de Deus, você pertence a Deus. E a garantia é aquilo que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia do arrebatamento. Então a garantia de que você chega lá é o selo, é como uma carta. Você vai enviar uma carta para os seus patrícios lá na Bahia. Certo. Mas se tu não selar essa carta, ela não chega. A garantia de que ela vai chegar é o selo. A garantia de que tu vai chegar lá é porque você tem o selo. E o selo só é colocado em quem nasceu de novo, em que passou pelo processo da regeneração. E a partir do momento você é adotado como filho de Deus. Você pertence a Deus. E você tem uma promessa e uma garantia. Agora, tudo isso não significa batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação sobrenatural. Este selo vem antes ou depois do batismo nas águas? Antes do batismo nas águas. É quando você crê. Quando você nasce de novo, você já é selado e já é automaticamente batizado no corpo de Cristo. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo, do corpo místico, porque a igreja tem as suas nuances, né? Existe a igreja invisível, que é o corpo místico, existe a igreja visível, que é aquela que nós não sabemos quem é salvo e quem não é salvo, e existe a igreja local. Pastor, agora o senhor falou que esse selo é antes do batismo nas águas. Antes do batismo nas águas. E esse selo é a garantia da redenção. Primeiro, que você é filho de Deus. E que você pertence a Deus. E é a garantia da redenção. Porque tem muitos debates, muita gente entra nessa questão de que o selo só vem depois desse batismo nas águas e que a evidência dessa salvação só se dá após esse batismo. Aí existem as vertentes que defendem que existe, por exemplo, algumas exceções. O cara que aceitou Jesus já nos últimos minutos de vida não teve tempo do batismo. Mas quem teve uma caminhada com Deus e não se batizou? Não se batizou no quê? Nas águas? Nas águas. Então, e aí ele recebeu esse selo assim que creu em Jesus. Como é que se dá isso? Então, a palavra batismo, ela aparece existem 10 tipos de batismos na Bíblia. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Batismo com o Espírito Santo. 1. Batismo no corpo de Cristo. 2. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. 3. Batismo de Jesus, que é outro batismo. Batismo em Moisés. Batismo na nuvem. Batismo no mar.
São vários tipos de batismo, mas vamos falar mais dos batismos que estão ligados a essa nossa vida cristã. Ainda que o batismo de Jesus também pode ser o nosso batismo, como foi o batismo de Pedro, o batismo de João, o batismo de Paulo e o batismo de muitos outros mártires. Que o batismo de Cristo é o batismo no fogo, que é: podereis vós beber o cálice que eu hei de beber? E vocês podem ser batizados no batismo com o qual eu serei batizado? E os discípulos disseram: podemos. Sim, vocês até podem. Como serão? Mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, mas ao Pai. Então esse batismo é o batismo na morte, é o batismo do sofrimento. É o batismo onde eles passaram. Pedro, por exemplo, não está registrado na Bíblia, mas Jesus deixa a entender que ele seria um mártir quando ele questiona acerca de João. E deixe, Senhor, o que é que vai acontecer? O que isso tem a ver com você, se eu quero que ele fique até que eu venha? E o Senhor disse que, falou: olha, Pedro, quando tu era mais moço, tu ia para onde tu queria, mas quando você chegar velho, vai ser mais velho, você vai estender as mãos e vão conduzir você por lugares que hoje você não quer ir, que é para a cruz. Então, de acordo com a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Pedro. Então esse é o batismo de Cristo. Agora, o que acontece primeiro? O que acontece primeiro é o que está escrito aqui. Permita, eu vou ler o texto bíblico. Fique à vontade. O que está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, para sintetizarmos. Está escrito assim: em quem também vós estáis. Essa preposição em, ela é enfática nas epístolas paulinas e ela aparece cerca de 106 vezes, dando a ideia de por meio de, através de, em comunhão com ou ligado a. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o que é essa palavra? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, que não basta ouvir, precisa crer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. A primeira coisa que ocorre na vida do crente, depois dele ouvir a palavra de Deus e crer que Jesus é o seu Senhor, como está em Romanos capítulo 10, 9 e 10, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeira coisa que acontece quando você crê, você é selado com o Espírito Santo. Este selo é uma marca que vai indicar propriedade e garantia. Após o selo, você é salvo. Você se torna filho de Deus por adoção, conforme Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Então você é filho de Deus. Você pertence à família de Deus. E ao mesmo tempo, você é batizado no corpo de Cristo. O que é esse batismo? Você passa a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Então você é um membro, você não é a igreja, é um membro da igreja. Tá? Depois disso, existem outros 2 batismos pelos quais você pode passar. Um pode acontecer concomitantemente com o batismo no corpo de Cristo, que é o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoa que recebe a Cristo e começa a falar em mistério. Sim. Automaticamente. Posteriormente, ele é batizado nas águas. Aí cada igreja tem um critério, né? Mas o batismo com o Espírito Santo pode acontecer junto com o batismo no corpo de Cristo, mas não significa que é a mesma coisa. Batismo no corpo de Cristo é a sua introdução na família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural pós-batismo no corpo de Cristo, pós-selo do Espírito Santo. Então a pessoa é inserida no corpo de Cristo, no crer e no selado. No momento em que ela creu, ela é selada. Não no batismo das águas. Não no batismo das águas. O que define a sua salvação não é o batismo das águas. É isso aí que eu queria... Mas é batismo no corpo de Cristo. É a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você é batizado no corpo de Cristo, você é selado, você faz parte da família de Deus. Agora você vai dar testemunho da sua fé. É só seguir a regrinha ali de Efésios capítulo 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é a salvação.
é dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Batismo é obra, batismo é uma ordenança. Uau. Quem crer e for batizado. Então o batismo é uma sequência, o batismo nas águas. Tá? Qual é o papel do batismo? A palavra batismo vem do grego batismos, de baptizo, que é imergir, mergulhar, submergir, onde o candidato ele é inserido no fundo das águas. Isso representa a sua morte com Cristo e a sua morte, mais propriamente falando, para o mundo. Porque o que é salvação? Salvação é mudança de reino. Você pertencia ao reino das trevas e a Bíblia diz que ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então salvação é mudança de reino. Uau. Você sai do reino da perdição para o reino da salvação. Sai do reino das trevas para o reino da luz. Sai do império do mal para o império do bem.